Tiago 4, nós vamos ler os versículos 2 e 3. Diz assim o texto bíblico. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem, pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem seus próprios prazeres. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos colocar as nossas vidas agora, Senhor, diante de Ti. O nosso coração é muito grato, Senhor, por tudo que o Senhor tem falado conosco nessa série, por tudo que o Teu Espírito tem aquecido e despertado o nosso coração. E nós, nessa hora, pedimos que o Teu Espírito Santo conduza aqui o ouvir e o falar da Tua palavra, Senhor. Nós dependemos de Ti, nós necessitamos de ouvir a Tua voz, porque ela é alimento para a nossa vida, Senhor. Nós não podemos viver à parte de Ti, independente de Ti, nós necessitamos de Ti, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, abençoa-nos agora no compartilhar da Tua palavra, que o nosso coração esteja aberto para ouvir e receber do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Os nossos visitantes sejam bem-vindos. Eu esqueci de dizer isso antes. Bom, antes da gente entrar no texto em si e no assunto, eu queria relembrar com você aqui, porque acredito que podem ter pessoas aqui que não estiveram nas pregações anteriores. Então, para contextualizar, eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que a gente já conversou, e para te lembrar também, você que estava aqui, para a gente relembrar aquilo que a gente já conversou sobre oração. Na primeira pregação, eu falei sobre a identidade da igreja ser casa de oração, baseado em Mateus 21, 12 e 13. Jesus diz, a minha casa será chamada casa de oração. E nós vimos que o propósito da igreja é ministrar em primeiro lugar ao Senhor. O primeiro serviço que a igreja precisa fazer é ministrar ao Senhor e não aos homens. A identidade da igreja é casa de oração. Nós fomos chamados para um serviço sacerdotal. Nós fomos feitos para a oração e para a comunhão com Deus. Essas duas coisas, irmãos, elas não andam separadas. Sempre que a gente fala de oração, a gente está falando sobre ter comunhão com Deus. As duas coisas estão sempre juntas. Nós falamos também que Deus quer nos dar alegria no lugar de oração. Jesus estava citando o texto de Isaías, onde Deus fala, eu vos levarei ao meu santo monte e vos darei alegria na minha casa de oração. Então, nós entendemos que nesses últimos dias, Deus está restaurando a identidade da igreja. Assim como Jesus entrou naquele templo e purificou aquele templo, eu creio que hoje Jesus ele vai entrar novamente na igreja e purificar a igreja. Né? O Vonei falou também num aspecto, trazendo uma abordagem de um aspecto mais da vida devocional de oração. Então, ele falou, baseado em Mateus 6, quando Jesus diz, quando você for orar, entra para o seu quarto, fecha a porta e fala com seu pai em secreto, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Novamente, nesse texto, nós vemos que existe uma alegria, uma recompensa para aqueles que correspondem ao Senhor e fazem isso. O Vonei abordou de forma muito boa o fato de nós vivermos em um mundo barulhento, agitado, e se dedicar à oração é ir na contramão do mundo, é nadar contra a correnteza. Então, por mais que existe uma recompensa, existe um processo que nós vamos ter de passar, de o nosso coração ser moldado e transformado no lugar de oração. Porque para a gente, oração, silêncio, solitude, estar a sós com Deus, estar em um lugar onde ninguém está te vendo, é perturbador, é assustador, é entediante, não é confortável.
porque a nossa vida é uma vida agitada. Mas Deus está nos chamando para isso, para ter comunhão com o Pai. O Vonei falou sobre isso, de termos um horário e um local específico, e ele mostrou como Jesus era alguém que tinha um horário e um lugar específico para oração. Se você perdeu essas ministrações, a gente tem elas no canal do YouTube da igreja, você pode pesquisar no YouTube, Igreja Batista Manancial, Pitangui, Minas Gerais. A gente já está no ar, essas 2 pregações completas. Então você pode assistir lá. Ok? Gente, hoje é o último dia da série e, sinceramente, a gente nem triscou na superfície do que a gente deveria falar sobre oração. Esse assunto é muito amplo. E a gente deu apenas os primeiros passos sobre o despertar para uma vida de oração. Então, obviamente, a gente não vai conseguir falar tudo que a gente precisava falar sobre oração. Enquanto eu estudo, enquanto eu ouço Vonei, e quanto mais eu medito sobre esse assunto, vai abrindo várias abas na minha vida sobre o que a gente deveria conversar. Mas eu quero ir para uma parte mais prática hoje, para a gente encerrar essa série, por enquanto, mas em algum momento a gente vai voltar sobre ela para a gente abordar vários outros assuntos que a gente precisaria abordar. Por exemplo, a oração como base da igreja, no livro de Atos. A gente, quando dá uma olhada para o livro de Atos, a gente vê isso. Sobre o que, para mim, é o assunto que eu queria chegar, o meu alvo com essa série é esse, mas a gente não vai conseguir falar sobre isso, que é sobre subir ao conselho do Senhor. A gente ir além das orações pessoais. A gente entender que nós somos chamados como igreja, essa questão de identidade de casa de oração, é porque nós somos chamados para governar sobre a terra em parceria com Deus através da oração. É nesse lugar que eu quero chegar. Mas talvez você nunca nem pensou sobre isso. Talvez a sua vida de oração se resume aos seus pedidos pessoais a Deus. Talvez você ache que oração é isso. E o meu desejo era que nós entendêssemos que tudo que eu estou falando tem a ver com isso aqui. Sobre nós conhecermos a vontade de Deus e orarmos a vontade de Deus. Sobre nós sermos parte daquilo que Deus está fazendo e cooperar com Deus no plano dele, que ele está desenvolvendo na terra. É sobre isso que eu queria falar, mas nessa série a gente não vai conseguir. Mas eu vou ter que voltar nisso lá na frente. A gente precisaria desenvolver o assunto que eu vou falar aqui hoje, que é sobre oração coletiva, ministério ao Senhor. A gente poderia ficar mais de uma pregação só falando sobre isso, mas não vamos ter tempo. O assunto que o Vonei abordou é um assunto à parte que a gente precisa desenvolver, e eu acho que talvez o mais urgente, porque o ponto é, qual é a dificuldade da nossa vida de oração? Não termos tempo, estarmos cansados, estarmos distraídos, estarmos cheios de outras coisas, cheio de desculpa. Então a gente precisa falar sobre isso, porque se a gente não romper isso, nada do resto vai acontecer. Você vai ficar empolgado por um momento sobre o assunto e vai dar uma aquecida na sua vida de oração, mas se a gente não trabalhar essas coisas, se a gente não for radical nisso, daqui a um mês você já se esqueceu disso, já se esfriou e sua vida voltou para a correnteza normal do mundo. Então a gente precisaria abordar isso. E a gente também precisaria falar sobre os vários tipos de oração. Mas não vamos conseguir fazer isso agora. Eu estou só te mostrando que a gente nem triscou naquilo que a gente deveria. Mas eu acredito que se o Espírito está falando, nós devemos ficar parados naquilo que Ele está falando conosco. Nós precisamos bater na mesma tecla.
É como um prego que precisa bater com o martelo nele, uma batida só funciona? Não, tem que bater várias vezes até ele entrar. Então, enquanto esse assunto estiver quente no meu coração e o Espírito estiver falando comigo sobre isso, todas as vezes que eu tiver oportunidade de falar, eu vou voltar nesse assunto. Porque eu não, nesse momento, não estou conseguindo sair disso. Então, a menos que o Espírito mude o que ele está falando comigo, nós vamos perseverar nisso. Mas, para a gente, então, finalizar essa série, nós vamos partir do ponto agora, que é o ponto mais básico da oração, que é sobre a oração de petição, que, como eu disse, talvez seja o único tipo de oração que você conhece. Quando a gente fala sobre oração, as pessoas imediatamente vão pensar sobre isso, sobre uma lista de pedidos para fazer a Deus. Quando a gente perguntar para qualquer pessoa o que é oração, as pessoas vão responder algo mais ou menos nesse sentido. É quando eu faço os meus pedidos a Deus. E isso é parte do que é oração, mas isso é o primeiro nível, é o nível mais básico de oração. Mas ainda esse nível nós vamos ver que a gente precisa melhorar muito a forma com que nós lidamos com esse tipo de oração. Então nós vamos falar hoje sobre oração de petição, sobre pedido de oração. E muito do que eu vou falar aqui se aplica à sua vida devocional de oração e como você ora na sua vida devocional ao Senhor, mas o meu objetivo e os meus olhos estão na reunião de oração da igreja. Como que isso se aplica e como que isso funciona, principalmente na oração, na reunião de oração da igreja. Então, oração, como eu já disse, é muito mais do que apenas fazer pedido. Oração não é sobre Deus fazer as nossas vontades. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria de nós encaramos oração dessa forma. Eu tenho um monte de desejo, eu tenho um monte de pedido, eu vou apresentar esses pedidos ao Senhor e Deus vai fazer o que eu quero. Deus não é um gênio da lâmpada mágica, que a gente esfrega, ele aparece, tem direito de fazer 3 pedidos e ele vai fazer qualquer coisa que a gente deseja. Não é assim. Não somos nós, não é Deus quem serve a nós. Somos nós que servimos a Deus. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos ter clareza no nosso coração. Porque racionalmente você pensa, não, é claro que é isso. Mas será que na vida prática é assim que você enfrenta a oração? Então, o primeiro ponto que eu quero abordar é o princípio de pedir. Sim, nós precisamos pedir, mas nós precisamos saber como pedir. O texto que nós lemos, de Tiago 4, o finalzinho do versículo 2, a primeira coisa que eu quero destacar é que o texto fala assim: nada tem porque vocês não pedem. Nada tem porque vocês não pedem. Então é algo muito básico, muito simples, mas existem pessoas que nem nesse primeiro nível chegou. Tem gente que não pede. E Tiago está falando uma coisa muito básica. Para você ter, você tem que fazer uma coisa, pedir. Então essa é a primeira coisa. É muito óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Se você não pede, você não tem. E Tiago está falando isso. Nada tem porque vocês não pedem. Muita gente pergunta, e talvez você já fez essa pergunta: por que é que eu tenho que pedir se Deus já sabe aquilo que eu preciso? Essa pergunta nunca passou na sua cabeça?
Não, peraí, quando eu fui para a igreja, eu aprendi que Deus já sabe todas as coisas, Ele é onisciente. Por que eu tenho que pedir? Jesus deu um princípio, que é, pede e vocês recebem. Vocês não têm porque vocês não pedem. Deus determinou que muitas coisas vão acontecer por meio da oração. Por que eu tenho que orar se Deus já sabe? Simples, porque Deus determinou que Ele vai fazer algumas coisas a partir da sua oração. Então, a primeira coisa é que nós precisamos pedir. A oração é o meio pelo qual nós governamos juntamente com Deus. É aquilo que eu estava dizendo. O meu desejo é que você saia daqui, que a sua cabeça possa ampliar para entender que orar não é simplesmente fazer os seus pedidos a Deus, mas que Deus te chamou para que você peça para Ele aquilo que é a vontade dEle, e por meio de você pedir a Ele aquilo que é a vontade dEle, Ele vai executar a vontade dEle na terra. Quero que você entenda que isso vai para além de você e da sua vida pessoal. O desejo de Deus, e isso é muito claro na Bíblia, é que o homem governe em parceria com Deus, através da comunhão e da oração. E lembra que eu falei que comunhão com Deus e oração andam juntas? Então, quando nós olhamos para Adão no jardim do Éden, Deus fala: homem, Adão, você vai dominar sobre todas as coisas, você vai governar sobre toda a criação. Como Adão governaria sobre toda a criação? É o mandato cultural que Deus deu para Adão. Como ele iria executar isso? Através de se encontrar com Deus todos os dias, na viração do dia, ouvir de Deus, a partir do lugar de comunhão, Adão iria governar sobre toda a criação. Quando nós olhamos para Moisés no Egito, a gente não tem como aprofundar em nada disso, porque a gente não tem tempo, eu vou só citar. Mas o que acontece com Moisés no Egito? O Êxodo. Nada mais do que Moisés dizendo para Deus aquilo que Deus disse para ele dizer, e através disso os juízos de Deus eram executados sobre os deuses do Egito. Todas as pragas, que são juízos de Deus sobre o Egito, elas aconteciam a partir de quê? A partir da fala de Moisés. Então, isso é oração. Quando nós olhamos para a igreja em Atos, nós vamos ver que a igreja começou com oração. Tudo que a igreja fazia era a partir de oração. O pastor pregou sexta-feira sobre um episódio específico, onde as coisas aconteceram porque um homem estava orando de um lado, o outro homem estava orando do outro lado, e Deus promoveu que coisas acontecessem. O início da igreja gentílica é esse episódio. Primeiro gentil que recebeu o Espírito Santo, pelo menos que nós temos registro, veio a partir da oração. Nós vamos ver a igreja fazendo coisas maravilhosas a partir de oração. Tem um lugar em Atos que fala que eles oravam, enquanto eles oravam, o lugar tremeu. Pedro saiu da prisão por causa da oração das pessoas. Paulo e Barnabé foi levantado, os primeiros missionários da igreja, porque a igreja estava orando. Então, é sobre isso que eu estou falando, governar por meio da oração. A oração é a principal atividade nossa, é o principal ministério da igreja. As outras coisas todas podem parar, o que não pode parar é a oração, porque é dela que nasce todo o resto. É a partir da comunhão com Deus, é a partir do receber o Espírito que as coisas vão acontecer. Eu disse para os irmãos na primeira pregação que a oração está totalmente conectada ao fim dos tempos. A igreja dos últimos dias é uma igreja que vai orar, e a semelhança de Moisés, que liberou praga sobre o Egito, os juízos que Deus vai enviar no fim são resposta da oração da igreja. Apocalipse fala que no céu existem harpas e taças cheias de orações, que são as orações dos santos. Deus está nos chamando para orar, além de pedir para Ele um carro novo e uma casa própria. É isso que eu gostaria que você entendesse. É muito além. É muito alto. A gente precisa correr muito. A gente precisa crescer muito para chegar nesse lugar.
que o Espírito está falando conosco. Então, por que nós devemos orar? Porque Deus determinou que muitas coisas vão acontecer por meio da oração. O segundo motivo pelo qual nós devemos orar é porque a oração é o meio pelo qual nós vamos ter clareza do plano e da vontade de Deus. É na oração, comunhão com Deus, que nós temos revelação da sua vontade. E aqui eu não estou falando simplesmente da vontade de Deus para a sua vida. Aqui já abriu outro leque, que a gente teria que estudar sobre vontade de Deus, plano de Deus, propósito eterno de Deus. Porque ele não começa do que o que Deus tem para mim. Não, Deus tem um propósito eterno que se divide em gerações, que se divide em localidades, e você, como alguém que faz parte de uma localidade, tem um propósito específico dentro disso. Então todo mundo quer saber qual que é o chamado de Deus para a minha vida. Primeiro a gente precisa saber qual que é o propósito eterno de Deus, o que Deus está fazendo na nossa geração nesse tempo, o que Deus está fazendo na nossa cidade e como aí sim chega em mim, como eu faço parte disso. Então é só por meio da oração que nós vamos compreender essas coisas. É só por meio da oração que nós vamos ter clareza do que Deus quer fazer. Em terceiro lugar, a oração é o processo de nos humilharmos e reconhecermos a nossa dependência de Deus. Isso aqui é extremamente importante, irmãos. Porque o texto diz, vocês não têm porque vocês não pedem. E muitas vezes a gente não pede, sabe por quê? Porque nós somos orgulhosos. E o mineiro é bem orgulhoso. Eu não gosto de depender de ninguém. Eu não gosto de precisar de ninguém. Eu fico sem, mas eu não peço ajuda. É ou não é? Obrigado, Vitor. Gente, oração é nós, em primeiro lugar, nos humilharmos. Porque quem pede precisa se humilhar. Uma pessoa que pede, ela precisa reconhecer que ela precisa de uma ajuda externa. Ela precisa reconhecer que ela não é independente. Ela precisa reconhecer que ela precisa do outro. Então, oração, meu irmão, é um processo de humilhação. Mas a Bíblia ordena que nós nos humilhemos debaixo da onipotente mão de Deus. Então a igreja está muito arrogante e orgulhosa. Quem sabe nós estamos como Laodiceia, dizendo, olha como eu sou gloriosa, olha como eu tenho tesouros, olha como eu tenho ouro e prata, olha como eu não preciso do Espírito Santo, porque eu tenho técnica musical, eu tenho luzes, eu tenho um som de qualidade, eu tenho técnicas para manipular as emoções das pessoas. Eu tenho uma boa oratória para falar, eu não dependo do Espírito Santo. Mas Jesus disse para Laodiceia, compra colírio para você enxergar que você é pobre, cego e nu. Então oração humilha, quebranta o nosso coração. Irmãos, isso não é ruim, isso é maravilhoso. Só pode ser salvo aquele que reconhece que precisa de Cristo. Aquele que tem justiça própria não pode ser salvo. O que acha que está são não precisa de médico. Então, orar é um processo de quebrantar o nosso coração. E eu não sei você, mas eu preciso todos os dias ser quebrado por Jesus. A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz que Ele habita nos mais altos céus, mas Ele também está com contrito e quebrantado de espírito.
Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, nós vemos esse Deus que é grande, que não precisa provar nada para ninguém. Eu terminei de ler o livro de Jó, e ele fala assim: Jó, você está falando demais. Senta aqui na minha frente, eu vou fazer perguntas e você me responde. Gente, isso aí já não precisava de mais nada. Porque ele é Deus, ele não deve satisfação a ninguém. Mas esse Deus que é grande, ele não rejeita um coração quebrantado. Eu fico assustado quando eu olho para a Bíblia e eu vejo homens perversos na Bíblia. Que dirá do próprio Faraó? Quantas vezes ele fala e volta atrás? Mas Deus é paciente e dá mais uma chance para ele. Quando eu olho para Acabe, que era um rei ímpio, mau, que não temia a Deus, um dos piores reis que Israel já teve. Mas a Bíblia diz que quando Deus profere juízo contra ele, ele se arrepende e se quebranta diante de Deus. E Deus se inclina para ouvir Acabe. Nós poderíamos olhar para Nabucodonosor, um rei extremamente arrogante, mas que passou por esse processo de quebrantamento e Deus se inclinou para ele. Nós estamos clamando a um Deus que não rejeita um coração quebrantado, então não tenha medo de se deixar ser quebrado pelo Senhor. Deixa ele quebrar o seu coração. Se você acha que você não é arrogante, vai para o lugar de oração que Deus vai te mostrar que você é. Mas como o Vonei disse, esse lugar que te confronta também é o lugar que te cura. Talvez a gente possa perguntar, por que eu vou orar? Se você falou que Deus não é o gênio da lâmpada que vai fazer minha vontade. Não adianta. Para que eu vou expressar a minha vontade se ele não vai fazer ela? Para quê? Para que eu vou fazer isso? Nós devemos orar, porque a oração não é para fazer com que Deus faça a nossa vontade, mas a oração transforma o nosso coração e molda o nosso coração à vontade de Deus. Aí tem um versículo que todo crente gosta. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Só que começa com entrega o seu caminho ao Senhor. A oração, ela não é para que a gente, por muito insistir, convença a Deus de fazer o que a gente está pedindo. Não, a oração é para moldar o nosso coração à imagem do Filho de Deus, que orou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então nós devemos orar, porque a oração nos molda. A oração faz parte do processo de santificação. A oração não muda Deus, a oração muda a gente. O versículo 3 do capítulo 4 de Tiago que nós lemos, fala, primeiro que vocês não recebem porque não pedem, mas quando vocês pedem mal, para esbanjarem seus próprios prazeres. Nós já falamos sobre isso. Deus não responde orações egoístas. Por que muitas orações não são atendidas? Porque é simplesmente as pessoas pedindo coisas egoístas, que tem a ver apenas consigo mesmo, que o único beneficiado vai ser ele mesmo, e que custe o que custar, a minha vitória vai chegar com sabor de mel. E quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Deus não responde esse tipo de oração. Isso é pedir mal.
A oração não é sobre Deus realizar os meus desejos, custe o que custar. A oração não é sobre Deus abençoar os meus planos, ambiciosos e egoístas. Eu ouvi uma ilustração nessa semana. Se Deus desse para cada um que está aqui dentro hoje um papel e uma caneta, e eu avisasse que ao final do culto, cada pessoa aqui vai ter meia hora no gabinete com Deus. E você tem na sua mão um papel e uma caneta. O que você ia fazer com esse papel e essa caneta? Será que você ia fazer uma lista das coisas que você quer para quando chegar lá você mostrar para Jesus? Ou será que você ia chegar lá com o papel e a caneta em branco, dizendo: Deus, o que o Senhor quer de mim? Escreve aqui. Isso é oração. Nós chegamos com a nossa listinha pronta, ou nós chegamos com um papel em branco para ouvir o que Deus quer falar conosco? Você já conversou com alguém que não deixa você falar? Que só ele fala o tempo todo? Por que você está rindo, Vonei? Eu e Vonei, quando a gente está conversando nós dois, a gente briga para ver quem vai falar mais que o outro. E a gente interrompe o outro toda hora. É muito ruim quando você está conversando com alguém e a pessoa não deixa você falar. Só ela fala. E é pior ainda quando o assunto é só sobre ela. Já reparou que tem esse tipo de gente? Você fala assim, nossa, porque eu comprei uma calça. Aí fala assim, eu comprei uma muito melhor. E foi mais barata ainda. Não, cara, mas é porque eu arrumei um emprego. Ah, não, mas o meu emprego é muito melhor. Ah, não, mas é porque, cara, eu estou crescendo na minha vida de oração e eu estou... Ah, que isso, cara, eu oro 4 horas por dia, todos os dias. É muito chato. Mas a gente faz isso com Deus. A gente chega, a gente nem cumprimenta a Deus, a gente entrega uma lista, como se fosse uma lista de mercado, e a gente não espera o que Ele vai nos dizer e a gente vai embora. E a gente acha que a gente tem uma vida de oração. Você nunca orou na sua vida. Oração é, em primeiro lugar, ouvir a Deus. Por isso que eu falei que o primeiro obstáculo a ser vencido é a gente parar de falar. É a gente ficar em silêncio. É a gente ir para um lugar onde não tem barulho que nos incomoda, que tira o nosso foco. É quando você vai começar a orar e você começa a pensar no almoço, no que você tem que fazer amanhã, no boleto para pagar, e você pega um papel, coloca do seu lado, e todo pensamento intrusivo você escreve, até você esvaziar a sua mente. E por isso eu vou dizer uma coisa aqui, que eu não planejei. Talvez orar 10 minutos nunca vai funcionar, porque nunca dá tempo de você esvaziar a mente. O que tudo isso vai nos custar? Mudar a nossa agenda. Quem de fato quer responder o que Deus está falando conosco, vai ter que mexer na sua rotina. Vai ser desconfortável. Talvez você vai ter que ter menos tempo de comunhão com as pessoas, para você ter mais comunhão com Deus. Talvez você vai ter que diminuir os cursos que você faz a mais. Talvez você vai ter que diminuir o seu próprio trabalho, que você trabalha só para ter dinheiro, para esbanjar os seus próprios prazeres. Vai nos custar, e não é pouco, é muito. Quem quer responder o que Deus está falando, vai custar. Vai custar o tempo que você teria de lazer. Vai custar o tempo que você teria com outras pessoas. Vai custar. Com tudo isso, nós aprendemos uma coisa. Existe oração errada. Existe oração que Deus não responde. E Deus quer nos ensinar a orar.
O primeiro passo é a gente ter humildade para reconhecer que a gente não sabe orar. Então nós vamos para o segundo ponto. Abre sua Bíblia comigo em Lucas 11:1. Lucas 11:1 diz assim: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Jesus estava orando, e os discípulos estavam vendo Jesus orar. E os discípulos então pediram a Jesus: nos ensina a orar. Então, oração é algo que se aprende. E eles falam: nos ensina a orar como João ensinou os discípulos. Então não era a primeira vez. Eles já tinham visto João Batista ensinar os seus discípulos a orar. Eles viam que Jesus orava de um jeito diferente dos líderes religiosos daquela época. E eles pediram a Jesus que ensinasse eles a orar. Mas isso não é algo que a gente pensa muito, porque a gente pressupõe que as pessoas já sabem orar. Quantas pessoas aqui, quando se converteram, teve alguém que te ensinou a orar? Acredito que a maioria não teve. A gente acha que as pessoas vão aprender a orar simplesmente por ver a gente orando. E sim, tem gente que pode aprender, mas de fato a gente precisa dar atenção a isso. A gente precisa saber como orar. A gente precisa aprender a orar. A liderança da igreja precisa ter no coração que ela tem como dever ensinar as pessoas a orarem. A gente não pode pressupor que as pessoas vão aprendendo as coisas aqui por osmose, porque está no nosso meio. Então a gente precisa ensinar as coisas práticas da vida. E eu creio que Deus me chamou para isso, para estabelecer fundamento, para te ajudar a desenvolver as coisas práticas da vida. Eu nunca vou ter uma pregação que é a nova revelação do mistério alegórico do que Deus está falando no texto. Eu sempre vou te ensinar, deixa eu te falar uma coisa, eu sou pastor. Eu vou te ensinar as bases da fé. Eu quero que você cresça, eu quero que você deixe de ser um cristão imaturo. Eu quero que você desenvolva, eu quero que você amadureça, eu quero pegar na sua mão e te ajudar. Vem, eu vou te mostrar como é. Isso é o serviço pastoral. E eu tenho certeza de que eu fui chamado para isso. Então eu quero te ajudar. É por isso que, por mais que eu tenha muita coisa que eu queria falar, a gente vai para a parte prática. Porque você precisa saber como. Ok, é lindo tudo isso que Deus está falando de oração, mas na hora que eu sento lá, eu não sei o que eu vou fazer. É isso que eu vou te ensinar. Como orar. Orar não é apenas abrir a boca e falar qualquer coisa para Deus. Jesus nos deu um modelo, um padrão de oração. Aquilo que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, mas esse nome não é legal. É melhor a gente falar a oração do discípulo. Ou a oração que Jesus ensinou. Quando os discípulos pediram para que Jesus ensinasse eles a orar, Jesus, de fato, os ensinou a orar. E nós não temos tempo para falar sobre esse ensino de Jesus baseado nessa oração, mas eu quero destacar algumas coisas específicas dessa oração. Quem sabe em algum momento a gente vai poder pegar a oração que Jesus ensinou e destrinchar ela, para a gente aprender como orar. Ela é um modelo para a gente. Mas a oração que Jesus ensina, ela começa com Pai Nosso. Então a oração sempre começa com a gente se referindo à pessoa a quem nós estamos orando. Quando nós olhamos para as orações que estão registradas na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos ver duas coisas em destaque. Se você já leu algum dos Salmos, se você já leu as orações que foram feitas pelos homens de Deus no Antigo Testamento, você vai reparar que eles sempre começam orando ou citando o Deus que criou todas as coisas, o Deus Criador, ou eles vão começar a oração falando sobre os feitos de Deus no Egito. Oração sempre começa com a gente falando sobre quem Deus é. E com essas orações a gente aprende sobre
Deus criou todas as coisas. Isso é o princípio básico sobre quem é Deus. A primeira coisa que a Bíblia fala sobre Deus é que Ele é Criador. Para o povo de Israel, o ápice, o evento mais alto que aconteceu no Antigo Testamento foi a saída dos israelitas do Egito. Então, por isso, eles sempre se lembravam disso. Porque o maior feito de Deus pelo seu povo foi a libertação do Egito. Então, eles sempre oraram sobre isso. Então, oração a gente não começa fazendo os nossos pedidos. Nós devemos olhar para quem nós estamos orando. E Jesus ensina a orar ao Pai. Qual que é a primeira palavra da oração de Jesus? Fala comigo. De novo. Primeira palavra é Pai. Jesus escandalizou os judeus que estavam ouvindo ele aqui. Porque não se chama Deus de Pai. Nem se pronuncia o nome de Deus, porque não podemos tomar o nome de Deus em vão. Ele é o Criador, Ele é esse que está alto, exaltado, que faz maravilhas. Como eu vou me referir a Ele como Pai? Mas Jesus está trazendo um padrão novo e Jesus está mostrando, Ele não é apenas o Criador, Ele não é apenas o Deus de grandes maravilhas, Ele não é apenas o Deus que está longe, distante, transcendente, separado, acima de todas as coisas. Ele também é o Deus que está perto, Ele é imanente, Ele está próximo, Ele habita no alto e sublime trono, mas Ele também está com o contrito, Ele é Pai. Você precisa saber que quando você ora, você está falando com o seu Pai. E isso é difícil para a gente, sabe por quê? Porque nós somos uma geração ferida com paternidade. A gente não sabe o que é ter um pai bondoso e amoroso. A maioria de nós não tiveram um pai presente. Ou talvez ele era presente de corpo, mas ele era ausente de presença. E mesmo você que possa estar me ouvindo e dizer, o meu pai era um ótimo pai, ainda assim, diante da paternidade de Deus, a paternidade boa que você teve ainda é deturpada. Então, nós precisamos conhecer a Deus como Pai. E nós precisamos ter a consciência que quando nós oramos, nós estamos falando ao Pai. É uma relação de proximidade. Se Ele é Pai, é porque você é filho. Agora, você já reparou que de forma prática, quando a gente vai orar, a gente começa falando o quê? A maioria das vezes. Senhor, soberano Deus e eterno Pai é para os, né? Muda até a voz, né? Soberano Deus e eterno Pai. Mas a gente fala Senhor. E Deus é Senhor, não está errado. Mas Jesus ensina a falar Pai. Porque é como um filho pedindo algo ao pai, não um servo pedindo algo ao seu senhor. Entendeu a diferença? Nós precisamos entender que somos filho, falando com o nosso pai. A Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Para você ser salvo, você tem que ter certeza que você é filho. Se você tem dúvida se você é filho de Deus, talvez você não é salvo. Não, deixa eu corrigir minha frase. Se você não tem certeza que você é filho de Deus, você não é salvo ainda. Porque a Bíblia diz que o Espírito testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu fui adotado por Deus. Ele me adotou, Ele me amou, eu não era ninguém, eu não era nada, mas Ele me amou, Ele me adotou. E Ele me deu os mesmos direitos que o seu Filho unigênito tem. A Bíblia diz em João que Ele me ama com o mesmo amor que Ele ama Jesus. Olha para quem é você, olha para quem é Jesus. Como pode Ele te amar da mesma forma que Ele ama Jesus? Mas esse é Deus. Então nós entramos diante de Deus com ousadia, com confiança. Não é com medo, é com confiança, porque eu sou um filho falando com o meu Pai. Jesus está ensinando isso. Lucas 11:10.
Pode colocar para a gente aí, porque eu não tenho esse texto aqui. É o mesmo texto que a gente leu, é Lucas 11. No versículo 10, olha o que Jesus diz: pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta é aberta. Você pode ter certeza quando você ora. Jesus está falando, quem pede, recebe. A resposta é certa. Quem busca, encontra. Aquele que bate, a porta é aberta. Pode passar. Qual o pai do meio de vocês, se o filho pedir um peixe, vai dar em lugar disso uma cobra? Ou se pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Você acha que Deus é um pai mau? Ele está dizendo que um pai mau, quando o filho dá pão, o pai não dá pedra. Quando o filho pede ovo, o pai não dá escorpião. Ele fala assim, vocês são maus, e vocês sabem dar boas coisas para os seus filhos. Vocês acham que eu, que sou um pai bom, não vou dar, mas olha o segredinho, o Espírito aos que o pedirem? Então não é qualquer pedido, é o Espírito. Nós temos aqui a certeza da resposta de Deus. A segunda palavra da oração que Jesus ensina é nosso. Porque a gente precisa aprender que o Pai não é meu, Ele é nosso. Agora vamos falar a verdade? Quanto por cento das suas orações é apenas por você e quanto por cento inclui os seus irmãos? Porque na oração que Jesus ensinou, o Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso, o livramento é nosso. Mas talvez tem crente que vai passar a vida inteira orando apenas por si mesmo. Nós aprendemos o princípio de que a oração é sempre no plural. É sempre por nós. Nunca é apenas por mim mesmo. Isso nos livra da oração egoísta que Tiago falou. Então, quando você for orar, não ore apenas por você. Ore pelos seus irmãos. Lembra dos seus irmãos em oração. Nunca ore apenas por si mesmo. Ore pelos outros. Em terceiro ponto, oração em concordância. Mateus 18, 19, não precisa abrir, a gente vai projetar para facilitar para você. Mateus 18, 19. Diz assim: em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Nesse texto, Jesus fala que se 2 de vós concordarem a respeito de qualquer coisa, vai ser atendido no céu. Olha o poder que existe na oração em concordância. 2 pessoas na terra, cheias do Espírito Santo, podem pedir a Deus qualquer coisa que isso vai ser atendido por Ele nos céus. Mas olha o começo da minha frase. 2 pessoas na terra, cheias do Espírito Santo. Porque se você está cheio do Espírito Santo, qualquer coisa que você pedir é direcionada pelo Espírito Santo. A igreja precisa redescobrir o poder da oração em concordância. Vamos ver como isso funciona na nossa vida prática. Agora eu vou ser chato, um pouquinho, tá? Ouve com amor. Mas quando a igreja se reúne para orar, não é oração em concordância. Sabe por quê que não é? Porque cada um senta no seu cantinho e faz a sua oração. Não tem ninguém concordando com ninguém. É por isso que eu falei dos tipos de reunião de oração.
Eu não estou dizendo que isso é errado. No domingo, o que a gente vai fazer é isso. Você vai chegar aqui, você vai sentar no seu lugar, ajoelhar no seu lugar, ficar em pé onde você quiser e fazer a sua oração. E o outro vai estar fazendo a dele. Isso não é oração de concordância. Não é sobre isso que Jesus está falando aqui. Uma outra oração errada, que a gente acha que é de concordância. Vamos levantar um clamor aqui agora, irmãos? E aí todo mundo ergue a voz e começa a orar junto e ao mesmo tempo. Isso não é concordância. Tem ninguém ouvindo o que o outro está dizendo e concordando. Talvez você está orando por A, o outro está orando por B. Isso não é oração em concordância. Eu quero ensinar para vocês oração em concordância. Oração em concordância é quando um ora e o outro ouve o que a pessoa 1 está orando. E a pessoa 2 ouve e diz, amém, assim seja. Ela concorda com o que o primeiro está orando. Aí depois eu paro de orar, a pessoa número 2 começa a orar, e eu paro e ouço o que ela está orando. E eu concordo com o que ela está orando. Isso é oração em concordância. Entenderam? Acho que eu fui bem claro sobre o que é oração em concordância. E no texto Jesus fala que quando 2 ou 3 estão reunidos no nome dele, fazendo isso, ele está no meio deles. Porque quando eu estou orando sozinho, ele está dentro de mim. E se eu e o Clóvis estivermos juntos, lado a lado, eu fazendo a minha oração e ele fazendo a oração dele, Deus está dentro de cada um de nós. Mas quando nós oramos em concordância, Deus está no nosso meio. E na quinta-feira, é uma proposta diferente de quarta e é uma proposta diferente de domingo, porque nós estamos fazendo esse tipo de oração. Onde um ora e o outro ouve e depois concorda. Isso é oração em concordância. Então não é sobre todo mundo orar junto ao mesmo tempo. É ouvir a oração do irmão e concordar com ela. Isso alinha o nosso coração, irmãos. Isso traz unidade para o nosso coração. Isso gera unidade. Jesus está no nosso meio. Nós precisamos concordar uns com os outros, porque existe um poder que é liberado nesse tipo de oração. E eu vou te dizer uma coisa. A maioria dessas orações não são orações que a gente vai rolar no chão, babar na gravata e rodopiar. Porque o poder não está nessas coisas. O poder está em concordar uns com os outros. Então talvez você vai vir pensando, nossa, é a reunião do reteté. Pode ser, mas é mais provável que não seja. Porque quando entra no reteté, o mais provável de acontecer é ficar cada um por si e Deus por todos. Aí você pensa, nossa, mas é simples assim? Não tem nada demais? Não tem... É simples assim, porque o poder está em obedecer a palavra de Deus. Em concordar, em orar à vontade de Deus. Não é no mudar a minha voz, ó Deus onipotente. O poder não está nisso. O poder está em orar em concordância à palavra de Deus. E aí a gente chega no nosso último ponto, que é, qual é o conteúdo da minha oração? Que palavras eu devo dizer então? Como eu devo apresentar os meus pedidos a Deus? Então eu quero te ensinar a como você orar e ter certeza que a sua oração vai ser respondida por Deus. Sabia que tem como? Sabia? Quem sabia? Tem um jeito, os músicos não valem, porque vocês já aprenderam isso. Tem um jeito que você ora e você tem certeza que Deus vai responder a sua oração. Sabe qual? Orando as Escrituras.
Essa aqui é ou não é a palavra de Deus? Aqui está ou não está registrado a vontade de Deus? Então, se nós orarmos segundo essas palavras, é certeza que Ele vai nos responder. Ore as Escrituras. O nosso ponto de partida, então, vai ser orar as Escrituras. E nós poderíamos orar a maioria dos textos bíblicos. Eu poderia abrir a minha Bíblia em qualquer lugar e orar aquilo. O texto bíblico está cheio de promessas que eu posso orar e apresentá-las a Deus. O texto bíblico está cheio de mandamentos, ordenanças de Deus para nós como discípulos, que eu poderia orar e dizer: Deus, me ajude a cumprir esse mandamento. Nós temos o livro de Salmos, que é um livro de orações. Você poderia orar os Salmos. Nós temos a oração que Jesus ensinou. Você pode orar ela. Nós oramos ela toda ceia. Orar ela não é fazer vã repetição, porque ela não é uma repetição vã. Ela é a vontade de Deus. Ela é a oração que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos. Como eu não posso orar aquilo que Jesus ensinou a orar? Então, na Bíblia nós podemos orar qualquer parte da Bíblia, a maioria dela nós podemos orar. Mas nós temos na Bíblia, e esse vai ser o nosso ponto de partida, e o que eu quero te ensinar, nós temos orações que foram feitas e estão registradas na Bíblia. A oração de Jesus, em João 17, onde ele ora inclusive por unidade, é uma oração que nós deveríamos orar e fazer. Nós temos, como eu falei, os Salmos, nós temos orações no Antigo Testamento, mas eu quero partir com você das orações que são chamadas orações apostólicas. O que são orações apostólicas? São orações que os apóstolos e a igreja primitiva fizeram e elas estão registradas na Bíblia. Então, em todo o Novo Testamento, nós temos inúmeras orações que foram feitas e elas estão registradas aqui. Se elas foram registradas aqui, é porque elas são segundo a vontade de Deus, é ou não é? Então eu quero que você aprenda a orar a partir das orações apostólicas e das orações bíblicas. E nós temos feito isso com os músicos. Nós estamos orando há vários meses, Efésios 3. Nós estamos orando, então você pode pegar qualquer uma dessas orações, depois eu vou mandar no WhatsApp da igreja uma lista com várias orações apostólicas. E você pode orar qualquer uma delas. Você pode orar o texto literalmente e você pode desenvolver aquele texto em oração. E nós vamos fazer isso aqui rapidinho para te ensinar. Mas primeiro eu queria te mostrar algumas características dessas orações. Elas são orações normalmente pela igreja, elas estão no plural, elas exaltam a Deus, elas não são orações apenas de pedido. E um dos benefícios que nós temos de orar a palavra é que nós vamos ganhando uma linguagem bíblica. Tem gente que não ora em voz alta porque tem vergonha de orar porque acha que não sabe orar. Mas se você abrir a sua Bíblia e repetir o que está escrito, tem poder nessa oração. E é assim que você aprende a orar. E é assim que você vai ganhando uma linguagem bíblica na oração. E nós aprendemos muitas coisas. Normalmente elas são também positivas. Por que positivas? Porque se são orações positivas, elas geram fé no nosso coração. É horrível quando você vem para uma reunião de oração e é uma oração de lamento e murmuração o tempo inteiro. Aquela oração: ó Deus, nós estamos tão distantes e frios e desanimados. Quando eu ouço uma oração dessa, aí é que eu desanimo mesmo. Se essa é uma realidade, você pode orar isso de forma positiva.
Inverte a sua oração. Como, Israel? Se a igreja está fria, você pode orar assim: Pai, nós te pedimos, aquece o coração da igreja novamente. Acende o fogo no coração dos nossos irmãos. Você está orando a mesma coisa. Mas quando você ora isso, os seus irmãos que estão ouvindo recebem fé e coragem e se animam e concordam, dizem: é isso mesmo, nós queremos isso. Jesus ensinou a orar de forma positiva. Ele fala: Pai, santifica o teu nome sobre nós. Se a gente vem para uma reunião de oração e a gente fica só lembrando dos nossos pecados, só no negativo, ou então, você sabe como é que é, né? Na oração, tem crente que fala mais com o diabo do que com Deus. Porque é só o diabo isso, o diabo aquilo, repreende o diabo está nisso, o diabo está naquilo. Você está falando com Deus ou com o diabo? Ao invés de você ficar lembrando do diabo, ora, venha o teu reino, faça a tua vontade. Coloca os seus olhos em Deus, em Jesus, não no inimigo. É isso que ativa a fé. Talvez sua oração é chata porque você só fica orando esse tipo de coisa. Os seus olhos não estão em Deus, como é que você vai receber fé? Os nossos olhos precisam estar em Deus. Tem uma outra coisa errada que acontece em oração. Quando a gente fica pregando e explicando coisas na oração, isso é errado. Se a gente está fazendo pedido, faz o pedido. Não precisa ficar: Deus, o Senhor sabe que muitas vezes... Não precisa pregar para Deus. Não precisa ficar explicando um monte de coisa. Só pede. Essas são coisas que nós aprendemos nas orações. E para a gente finalizar, eu queria chamar alguns irmãos aqui para a gente fazer uma prática aqui, bem rapidinho. Porque você está me ouvindo e você está pensando: não estou entendendo nada. Então nós vamos fazer de forma prática. Nós vamos orar agora, Efésios 14, 21. Abre sua Bíblia em Efésios 3. E eu quero chamar aqui o Ramon, o Vonei, a Débora e a Vitória. E nós vamos orar junto, Efésios 3, que é uma oração apostólica. Se a gente puder pegar mais o microfone. Antes da gente orar, a gente vai ler o texto, para a gente entender como é que isso funciona. Você achou aí, Efésios 3? Nós vamos ler a partir do versículo 14, que diz assim, ó. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele se põe de joelhos. Isso significa o quê? Que ele vai orar. E ele está orando ao quem? Ao Pai. Está vendo aí tudo que a gente falou? De quem toma toda a família nos céus e na terra, recebe o nome. Peço a Deus. Então, se você quiser anotar, grifar, circular isso aí, ó, aqui mostra que ele está começando a oração. Ele está dizendo: eu vou pedir algo para Deus. Só que olha que interessante. Antes dele pedir qualquer coisa, olha o que ele fala. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória. Então ele está falando ao Pai, e ele começa injetando fé. Eu estou pedindo a quem? A um Deus que é rico em glória. Eu estou pedindo a um Deus morto. Eu estou pedindo a um Deus que não tem ouvidos para me ouvir. Eu estou pedindo a um Deus que tem braço encolhido, que não pode me salvar. Eu estou pedindo a um Deus que é rico em glória. Então a minha oração e o pedido que eu faço é mediante a riqueza da glória de Deus. Quando eu penso nisso, o meu coração se enche de fé para pedir a Deus. Será que Ele vai me ouvir? Será que Ele é bom? Será que Ele tem poder suficiente para me responder? Ele é um Deus rico em glória. E segundo a riqueza da sua glória eu peço. Aí nós temos o primeiro pedido, no versículo 16. Qual que é o primeiro pedido de Paulo? Que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito no íntimo de cada um.
Então, o primeiro pedido que Paulo faz nessa oração é fortalecimento interior com o poder do Espírito Santo. Tem alguém aqui nessa noite que precisa de fortalecimento interior? Tem alguém aqui que está se sentindo fraco interiormente? Tem alguém que gostaria de ser revestido de poder do Espírito? Tem umas poucas pessoas, nós vamos orar por você. Eu quero que você tenha fé nisso. Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos orar para que o seu interior seja fortalecido com poder por meio do Espírito Santo. Segundo pedido, no versículo 17. E assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Então o segundo pedido é que nós estejamos enraizados e alicerçados em amor. E que pela fé Cristo habite no nosso coração. Você é alguém que ainda está bambeando no amor de Deus. Você é alguém que precisa criar raízes profundas no amor de Deus. Você é alguém que ainda está oscilando, que um dia está bom, que um dia está mal. Você precisa aprofundar suas raízes no amor de Deus. E nós vamos orar isso agora. Que nós estejamos, que a igreja, que eu, que você, estejamos enraizados e alicerçados no amor de Deus. Versículo 18. Isso para que com todos os santos... Está vendo aí o aspecto plural? A oração não é por uma pessoa. A oração é por todos os santos. A oração é pela igreja. Quando você for orar, ore pela igreja. E não ore apenas pela Igreja Batista Manancial. Ore pela igreja de Deus em Pitangui. Versículo 18. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Qual é o terceiro pedido que Paulo está fazendo? Que junto com todos os santos nós possamos conhecer as medidas do amor de Deus. Largura, comprimento, profundidade, altura. É uma medida do amor que você não pode conhecer e provar sozinho. Porque ele fala que é junto com todos os santos. É um amor que transborda para além de você mesmo. Que só pode ser provado e experimentado junto com todos os santos. Existe uma medida que Deus quer derramar sobre nós, que é no coletivo, que é sobre toda a igreja. E não é um amor de conhecer intelectualmente, porque ele fala que é um amor que excede o entendimento. Então, na verdade, o que ele está orando é para que a gente possa provar desse amor. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. E depois do terceiro pedido, no versículo 20, olha o que Paulo faz, encerrando a oração. Ele fala: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Paulo está reforçando o encorajamento. Paulo, depois de fazer os pedidos, ele lembra de novo: a gente está pedindo a alguém que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que nós pedimos e até do que nós pensamos. É para esse Deus que nós estamos pedindo. E Paulo termina com uma doxologia, com uma adoração, porque ele diz: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Jesus também termina com uma doxologia, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então nós vamos fazer isso agora. Você que pode se colocar de pé, eu gostaria que você ficasse de pé. E nós vamos orar esses 3 pedidos aqui de forma prática. Então a gente vai fazer o seguinte: lembra que a oração precisa ser em concordância.
Então você não vai fazer a sua oração individual e pessoal aí no banco, ok? Você vai ouvir a oração dos nossos irmãos. E você vai concordar com a oração dos nossos irmãos. Então é importante que enquanto os nossos irmãos estão orando, você diga, amém, assim seja, concorda com essa oração. Porque se nós pedirmos qualquer coisa em concordância, o Pai vai nos ouvir. E o primeiro passo é que Deus vai nos fortalecer. Então eu vou pedir ao Ramon e eu vou pedir a Vitória para que façam orações sobre esse tema. Vocês vão orar pedindo a Deus fortalecimento no interior de cada um dos nossos irmãos que está aqui nessa noite. E nós todos, como igreja, vamos concordar com essa oração. Então, ouve. Para você não falar amém se eles orarem errado aqui. Sem pressão, tá? Né? Depois eles fazem uma oração errada aqui, você não está prestando atenção e fala amém. Então, ouve e concorda. E como eu disse para os irmãos, eu creio que existe poder. Lembra, quando a gente for apresentar os nossos pedidos a Deus, que nós vamos pedir segundo a riqueza da sua glória. Gente, é muito simples. Quando você for praticar isso, abre o texto e repete o que está escrito. É só isso, mais nada. E essa oração tem poder. Amém? Então vamos orar. Em teu nome, Senhor, pedindo a Ti que pelo poder do Teu Espírito, segundo a riqueza da Tua glória, que o Senhor venha fortalecer, ó Pai, o interior de cada um irmão que está aqui presente. Que o Senhor venha, ó Pai, suprir todas as necessidades de cada um irmão que está aqui, de acordo com o Teu poder, ó Pai, de acordo com o poder do Teu Espírito Santo, porque nós sabemos que o Senhor é abundante em riqueza de glória. Toda a glória habita em Ti, o Senhor é o Pai de toda a glória. Por isso nós pedimos o Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus, Senhor, fortaleça a cada um irmão aqui pelo poder do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha fortalecer as raízes, o coração, em nome de Jesus. Que o Senhor venha suprir todas as necessidades, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos, nós clamamos pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, ó Pai. Que a chama do Senhor venha arder no coração de cada um. Amém. Que a nossa fome pelo Senhor, que a nossa sede pelo Senhor venha aumentar a cada dia mais. Que a Tua glória venha inundar o nosso interior, Amém. Nos fortalecendo, nos alicerçando na Tua palavra, Aleluia. Na Tua presença, na fonte que é o Senhor. Amém. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, Pai. Aleluia, Senhor. Amém. Pai, o Senhor que é rico em glória, o Senhor que é rico em majestade, nós estamos aqui, Senhor. Ó Deus. Senhor, eu quero orar, Senhor, para que a Tua igreja, Senhor, seja fortalecida Amém. Pelo poder do Teu Espírito, Amém. Senhor. Um Espírito que transforma, Senhor, porque o Teu Espírito, quando está em nós, Senhor, Ele gera transformação em nós, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, que está aqui, o Teu Espírito que habita, Senhor, nos nossos corações, gere transformação no coração da Tua igreja, Senhor. Deus, que eles possam ter, Pai, os olhos abertos, Senhor, para quem o Senhor é, Pai. Amém. Que eles reconheçam toda a glória, toda a majestade que existe Amém. No Senhor, ó Pai. Senhor, que as raízes deles, ó Pai, sejam fortalecidas, que eles sejam arraigados no Senhor, ó Pai. Amém. Senhor, regados pelo Senhor, Pai, regados pelo Teu Espírito, Senhor. Gere raízes profundas, Senhor, Amém. Profundas no conhecimento de quem é o Senhor, ó Pai. Senhor, eu oro, Pai, para que eles sejam como árvores plantadas, ó Pai, junto à corrente das águas, ó Pai. Amém. Que as árvores cresçam, que as árvores frutificam, Senhor, na Tua presença, Senhor, pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Nós oramos, Senhor, como igreja, Senhor. Gera em nós, Senhor, essa transformação pelo Amém. Teu Espírito, Amém, Senhor. Que os nossos ouvidos estejam ouvidos abertos, Senhor, a ouvir aquele que tem as palavras de vida Amém. Eterna, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, ó Pai. Amém. 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 Pai, o Senhor é rico em glória, Senhor. E nós te pedimos nessa noite
em comunhão com o Senhor. Nós te pedimos para que o Senhor nos fortaleça. A sua palavra nos diz que o Senhor dá força ao cansado. Amém. E renova as forças daqueles que não têm vigor. Amém. E nós te pedimos, Senhor, fortalece-nos, Senhor. Não nos deixe, Senhor, distanciarmos da tua presença. Sim. Não deixe que o nosso amor por ti venha se esfriar com o tempo, Senhor, com as dificuldades. Amém. Nos ajuda, Senhor, nos fortaleça a cada dia, que nós possamos estarmos enraizados em ti, Amém. que nós possamos ter comunhão uns com os outros e Amém. comunhão com o Senhor, que a tua presença seja real no nosso meio, que os nossos cultos não sejam mais os mesmos, Sim. mas que a tua presença invade essa igreja. Amém. E que nós possamos ser renovados a cada dia com o poder do teu Espírito. Nós cremos em ti, Jesus. Sim. Nós sabemos que o Senhor é rico em glória, o Senhor é Deus. dono de todas as coisas. Aleluia. O Senhor chama as estrelas pelo nome. Amém. O Senhor tem o controle de tudo em tuas mãos. Sim. E tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós recebemos, Senhor. Nos ajuda a conhecer mais do seu amor, a ir mais profundo, Senhor, a não te buscar só por bens materiais, Sim. mas a te buscar em profundidade, Amém. para termos mais comunhão com o Senhor. Nós oramos em teu nome, Senhor, e te damos toda a glória, Amém. toda a honra. Nós te bendizemos, Aleluia. Senhor, e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.